Olá, boa noite. A paz do nosso Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Nosso Deus é bom. E mais uma vez nós estamos aqui com a permissão do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para a gente declarar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o seu amor é imensurável, incalculável, é um amor incondicional por você, pela sua vida. Você é muito amado por Deus, sabia? Você é muito amado por Deus. Cristo é a expressão exata desse amor, Cristo é a expressão exata daquilo que Deus fez por nós. Nesta noite eu quero trazer uma ministração ao teu coração a respeito de nos achegarmos a Deus, né? Nós não somos nada sem a presença do Senhor, nós precisamos da presença do Senhor em tudo, nós nada podemos fazer sem a presença do Senhor. E como é bom a gente entender que hoje nós temos acesso a esse Deus por causa de Jesus. Como é bom entender e crer e viver que hoje nós podemos nos achegar ao colo de Deus, aos braços do Pai, né? Podemos olhar nos seus olhos e sermos aquecidos pelo seu olhar de amor e sermos envolvidos pelo seu calor de segurança e de proteção. Não é verdade? Isso é muito bom. Eu queria compartilhar com você uma porção das Escrituras que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 em diante, que nos fala desse acesso a Deus, né? No versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água viva, água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Portanto, quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos com as manifestações do amor fraternal e das boas obras. Essa passagem do escritor de Hebreus, né, vem ao nosso coração, nos dando a certeza que em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, através da pessoa de Jesus, através do sacrifício de Jesus, hoje nós temos um novo acesso. Ele fala no versículo 19 que nós temos um acesso ao lugar do Santo dos Santos. No Antigo Testamento, no tabernáculo, o Santo dos Santos, quem podia entrar era apenas um número muito, muito reduzido de pessoas, um número pequeno de pessoas, um número, só os sumos sacerdotes poderiam adentrar no Santo dos Santos, e hoje nós temos esse acesso. Que lugar é esse, né? O lugar onde nós contamos com a presença de Deus, o lugar onde nós contamos com a palavra de Deus, o lugar onde nós contamos com um Deus que nos recepciona de maneira particular, de maneira individual, né? Então hoje você pode chegar no Santo dos Santos, você pode entrar na presença de Deus por causa de Jesus. Há um novo caminho, um novo acesso, né, estabelecido por Deus e exclusivo, porque Deus nos recebe por causa de Jesus. Deus não
Deus não nos recebe por causa de nós sermos bonzinhos ou praticarmos boas coisas, né? Deus nos recebe não por causa da nossa força, não por causa do nosso conhecimento, da nossa influência, do nosso racional. Deus nos recebe por causa de Jesus. Então, em tudo que nós precisamos entender que nos basta e nos é suficiente a pessoa de Jesus para ter acesso a Deus. E esse acesso a Deus, né, o escritor de Hebreus, ele fala como devemos nos achegar a Deus. E ele fala no versículo 21, no versículo 22, portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero. Sabe, meu amado, seja sincero diante de Deus. Deus não resiste a um coração sincero. Deus, ele se derrete por um coração sincero, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes pronunciamos coisas com os nossos lábios, mas o nosso coração não dá testemunho do que está saindo dos nossos lábios. Então, seja sincero para o Senhor, né? Fale para o Senhor de suas dores, dos seus medos, de suas angústias. Também compartilhe com o Senhor das suas alegrias, das suas conquistas. Faça do Senhor o seu melhor amigo, como Adão caminhava com Deus no final da tarde, né? Hoje nós podemos, em Cristo Jesus, voltar a esse relacionamento de sinceridade, de transparência, de um Deus que não vai esconder, de um Deus que não vai fazer algo que seja para a nossa destruição, mas um Deus que nos ama e que nos acolhe. Nós temos essa certeza, né, de poder se apresentar diante de Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé. Creia em quem você tem pronunciado, creia no nome de Jesus, creia no poder que há no nome de Jesus, creia na palavra, creia nas promessas de Deus, creia na vida de Deus, creia nisso, acredite, né? Deixe a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus fluir do teu coração, né? Se aproxime de Deus com exercício de fé, com certeza, com convicção, tá? Tendo um coração purificado. Isso é algo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Nos dar um coração purificado, nos dar um coração rendido, né? Um coração aceito pelo Senhor. Tenha o seu coração purificado pela água pura. A água simboliza a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então nós temos como nos achegar a Deus. Nós podemos nos achegar a Deus com um coração sincero, com um exercício de fé, com o nosso coração purificado pela palavra e pelo Espírito Santo. É assim que nós podemos nos achegar a Deus. E eu creio que Deus está desejoso de compartilhar a presença dele conosco, né? Deus está desejoso de fluir a presença dele em nós e através de nós, né? E eu quero te dizer o que o versículo 23 do escritor de Hebreus, ele diz as escrituras assim: não duvide, sem dúvida, não tenha dúvida. A dúvida, ela é inimiga da fé. A dúvida é o contrário da certeza. A dúvida traz a incredulidade, a frieza. Não duvide, meu amado, né? Creia naquilo que Deus tem falado a teu respeito, aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Não duvidar, mas mantemos inabalável a confissão da nossa esperança. A confissão da nossa esperança. A palavra está dizendo: confesse a tua esperança. Confesse a esperança que nós temos. Estamos vivendo dias ruins, dias maus sobre a terra. Nós estamos vivendo dias desafiadores. Mas a nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o Deus poderoso que não nos abandona, que não retrocede, que não perdeu o controle da situação. A nossa esperança é Jesus, porque nós só temos esperança em Jesus. Tenha purificado a tua esperança, tenha renovado a tua esperança nas promessas de um Deus que é fiel,
nas promessas de um Deus que não esqueceu de você, na promessa de um Deus poderoso, grandioso. Deus tem promessas de fidelidade para a sua vida, para a sua família. E o versículo 24 diz que a gente deve considerar uns aos outros, ou seja, apoiar o nosso irmão. Ligue para o seu irmão nesse momento, ligue para um irmão, né? Ligue para um amigo, né? Apoie ele, expresse a tua palavra de esperança, né? Mande um WhatsApp, compartilhe um louvor, ore por ele, né? Encoraje, né? A palavra diz assim, encorajarmos uns aos outros com a manifestação do amor, né? Ame com atitudes, ame não só de palavras, mas com atitude, né? Tenha o zelo de Deus, o cuidado de Deus pelo seu irmão, pela sua família, né? Se coloque na presença de Deus para encorajar as pessoas, né? Diga sempre: há esperança, há vida, há renovo, há libertação, há dádiva, há dom de Deus, há amor, há misericórdia do Senhor. Vamos nos encorajar uns aos outros, crendo que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Nosso Deus é maior do que as nossas dores, do que os nossos medos, do que as nossas inseguranças, do que as nossas incertezas. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é fiel, né? Então eu quero que você entenda que você tem esse acesso hoje em Cristo Jesus, à sala do trono de Deus, e como você deve se apresentar: com um coração puro, com um coração sincero, com um exercício de fé, tendo a sua mente sendo renovada, sendo transformada pela água pura, e que você deve se achegar a Deus, se permitindo ser usado por Deus para encorajar o seu irmão, para confessar a esperança que nós temos. E nesse acesso, eu quero que você tenha a plena convicção, o que o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha, no capítulo 7. Jesus ele nos dá uma garantia, né, a respeito. Quando a gente fala do acesso, a gente tem que lembrar desse propósito de oração, desse propósito de clamarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor. E no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7 em diante, diz assim: pede e dar-se-vos-á, será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate se lhe abrirá. Qual dentre vós é o homem que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim como vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus vos dará o que é bom ao que lhe pedirem. Aqui a gente precisa entender que nós podemos pedir ao Senhor. Que quando nós pedimos ao Senhor, nós temos a convicção. Jesus está dizendo: pede e vos será dado, vai ser concedido. Busque e encontre, né? Bata na porta e se abre. Ele está dizendo assim: olha, nesse acesso, nessa presença, faça a sua parte, né? Já que temos garantido esse acesso, já que em Cristo Jesus nós temos garantido a presença de Deus, o lugar do Santo dos Santos, então peça ao Senhor, meu amado, clame ao Senhor, bata na porta do Senhor, na convicção de que o Senhor abrirá a porta, né? Procure e você vai encontrar. Perto está o Senhor daqueles que o buscam, perto está o Senhor daqueles que o clamam. Jeremias diz: clame a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes que o teu coração ainda não sabe, que o teu coração ainda não entende. Clama ao Senhor. Deus está disponível, Deus está com os ouvidos atentos ao clamor da igreja, ao seu clamor, pai, ao seu clamor, mãe. Deus está atento ao clamor da sua vida, aquilo que tem saído do teu coração, né? Se nós, como homens, que somos temos maldade, né? Nossos filhos pedem um pão, nós não vamos oferecer uma pedra.
Se ele pede um peixe, eu não vou lhe oferecer uma serpente, uma cobra. Quanto mais o teu Deus, que é perfeito em amor e que te ama com um amor tão grande. Ele vai e Ele quer e Ele está desejoso de ouvir a sua voz, de ouvir o seu clamor, de ouvir a sua entrega. Deus é poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você pensa. Então eu quero que você de fato peça ao Senhor, clame ao Senhor, clame como igreja, clame como nação, né? Para que essa pandemia seja finalizada, se acabe, que venha a cura do Senhor, o sopro de Deus sobre as famílias, sobre os hospitais, sobre os enfermos. Clame ao Senhor, com Deus que faz sair água da rocha, um Deus que é capaz de paralisar o sol, um Deus que é capaz de fechar a boca dos leões, um Deus que é capaz de abrir o mar vermelho. Clame ao Senhor, invoque o Senhor, peça, busque, procure, que você achará grandes coisas, grandes bênçãos conquistadas em Cristo no coração e no terreno do reino de Deus. Lembra-se disso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que nós podemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos bater na porta. Tá? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós temos uma parábola da viúva persistente. Você já deve ter ouvido sobre isso. Aquela viúva que ela vai na casa do juiz e ela pede para o juiz julgar a causa dela, e ela chega na madrugada, ela chega no horário importuno, vamos dizer assim, e ela começa a dizer: olha, julga minha causa, né? Ela começa a insistir com a justiça para que o juiz aceite a causa dela. Ela chega lá na casa do juiz, e o juiz, que era conhecido como um juiz que não atendia de maneira muito facilitada, vamos dizer assim, um pouco difícil acesso, né? Um juiz que não permitia tanto acesso, e ele resolveu de fato dizer assim: eu vou pegar a causa dessa mulher, porque tanto que ela está me enchendo aqui na minha casa, eu vou aceitar essa causa dela. Jesus está dizendo assim que, olha, se na parábola desse juiz que não permitia tanto acesso, ele assumiu a causa daquela viúva, quanto mais o justo juiz, que é Deus, que nos dá acesso em Cristo Jesus e vai assumir a sua causa. Sabe, eu quero que você entenda isso. Existe um Deus poderoso, um advogado, Jesus Cristo, que assumiu a sua causa. E ele é um vencedor invicto, ou seja, ele nunca conheceu uma derrota. E no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no versículo 7, Jesus ele conta assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? A ele que clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Sabe, meu amado, não me importa o tempo, não importa, eu quero dizer, se você tem clamado dia, tem clamado noite, tem clamado a cada suspiro, né? Você tem clamado ao Senhor, eu quero dizer, o seu clamor não é perdido, o seu clamor não é perdido, ainda que às vezes você não pronuncie pelos seus lábios, mas o seu coração tem buscado ao Senhor, tem clamado ao Senhor. Eu quero te dizer que Deus irá te atender. Deus, como justo juiz, vai te atender, igreja. O clamor do Senhor, o clamor da igreja do Senhor em todo o mundo está sendo ouvido pelo Senhor. Jesus fala no versículo 8: eu vos asseguro, ele vos fará justiça depressa. Você pode confessar isso, dizer assim: Deus fará justiça. Deus é a minha justiça. Deus fará justiça depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé alguma na terra? Ele faz essa pergunta. Jesus, ele pergunta: quando o Filho do Homem chegar, ele vai encontrar fé? Sabe, meu amado, quando nós olhamos a circunstância do mundo,
a circunstância tenta nos desmoronar. Mas quando nós olhamos para o acesso que Deus nos dá em Cristo Jesus, nós somos animados, avivados, revigorados para entender que o nosso Deus é maior do que este mundo, para entender que o nosso Deus é maior do que essas tempestades, para entender que o barco só tem sentido se Jesus estiver nele. E quando Jesus está no barco, ele ordena a tempestade para ela se acalmar. Ele ordena a tempestade para ela se calar. Esse é o nosso Deus. Então, como aquela viúva que procurou um juiz que não dava muito acesso e ele mesmo te atender. Amém? Você pode crer nisso? E nós estamos falando desse acesso, dessa postura que nós temos em crer, em pedir, em buscar. E eu quero te contar uma história de um homem chamado Salomão, no livro de 1 Reis, para você entender. Imagine um jovem, né? Salomão, filho de Davi, tinha que assumir o reino de um povo rebelde, né? De um povo trabalhoso, né? Ele tinha que fazer uma gestão plena de uma galera que não era fácil. E o Senhor chamou Salomão para ser rei. E um dia, vamos entender, lá no capítulo 3 de 1 Reis, o Senhor se apresenta a Salomão, né? E ele diz assim: o rei Salomão foi de Gibeon para lá oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, ali encontrava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Ou seja, ele estava oferecendo-se ao Senhor, estava buscando ao Senhor naquela época. A maneira para oferta do Senhor era oferecer sacrifícios ao Senhor. E Salomão estava oferecendo, e diz do versículo 5 que Yahvé, o Senhor, apareceu em sonho a Salomão. O Senhor apareceu num sonho a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Pede o que desejares e eu farei. Meu amado, você imagina você ouvindo isso de Deus? Você imagina o Senhor te falando isso? Pede, fulano, pede o que você deseja que eu vou te dar. Talvez você conhece qual a sua resposta, você sabe o que você iria pedir ao Senhor, né? Mas eu quero que você aprenda com Salomão. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai. Ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantivestes grande misericórdia para com ele e concedeste um filho que hoje assenta no seu trono. Agora, pois, Senhor, meu Deus, constituíste rei a teu servo no lugar de meu pai Davi, eu não passo de um jovem, de um menino, de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio de um povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que não se pode contar. Olha o pedido que ele faz ao Senhor: pede-me o que quiseres que eu te dê, pede-me o que você desejar que eu vou te dar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar este povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, não posso governar este povo. Meu amado Senhor, o Salomão pediu para o Senhor sabedoria. Ele pediu para o Senhor que o Senhor concedesse a ele a sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo. Olha, a Bíblia fala, se você continuar lendo, que o Senhor se alegrou desse pedido. O Senhor, no versículo 10, diz: o desejo
o desejo de Salomão muito agradou a Deus. Por quê? Porque Salomão, ele não pediu carros, ele não pediu casa, ele não pediu coisas materiais, ele não pediu nada para si. Ele pediu nada de material, ele pediu sabedoria. Nós entendemos que a sabedoria de Deus, ela é Cristo. Cristo é a plenitude do saber de Deus. Cristo é a verdadeira sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Nós sabemos e entendemos isso. O apóstolo Paulo traz isso como princípio, né? Nas suas cartas, que a verdadeira expressão de sabedoria é Cristo Jesus. Então perceba que quando Salomão está pedindo sabedoria, eu quero dizer que ele está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos pedir a mesma coisa. Nós devemos pedir Cristo, porque Cristo nos foi dado e Cristo nos é suficiente. Nós devemos entender que Cristo é a sabedoria que nós precisamos para conduzir todos os desafios da nossa vida, para conduzir todas as situações que possam estar diante de nós, quando nós olhamos com o amor de Cristo, quando nós olhamos com a misericórdia de Cristo, quando nós agimos com os princípios de Cristo, isso muito agrada a Deus. Então, meu amado, de tudo que você tenha que pedir, saiba que você já recebeu. Aceite Cristo. Se entregue a Cristo. Se coloque à disposição de Jesus, verdadeira sabedoria de Deus. Nós devemos ter devemos ter muito discernimento do que pedimos ao Senhor, né? Salomão, ele agradou o Senhor com o seu pedido. E eu sei que você e sua casa, sua família, sua igreja, nossa igreja, está disposta a agradar ao Senhor, está desejosa de agradar ao Senhor, né? Então, peça para Deus que Cristo se manifeste no seu dia a dia. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, sobre a presença de Deus. Permita Cristo trabalhar com você. Permita Cristo pegar plantão com você. Permita Cristo estar no seu escritório, estar na sua casa, estar na limpeza desta casa, estar nessa fábrica. Permita Cristo estar aonde você tem a sua rotina. Permita Cristo trazer um aroma diferente. Permita que Cristo Jesus, traga o verdadeiro sentido de vida, porque Ele é a vida. Ele é a verdadeira vida, né? Peça para que Jesus, a verdadeira sabedoria de Deus, esteja sendo expressa, esteja fluindo na sua casa e na sua família. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou sentar, eu vou cear com você. Isso é a proposta de Deus para você. Eis que eu estou à tua porta e eu bato na porta do teu coração. Abra ele e permita que eu transforme a sua vida. Meu amado, ninguém tem poder para transformar a vida de outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Eu não posso transformar o outro, eu não posso mudar o outro, mas Jesus pode. Jesus é capaz de transformar a natureza humana numa natureza divina, numa natureza que tem o cheiro agradável de Deus. Eu quero que nessa questão o mesmo exemplo que eu dei de Salomão pedir a sabedoria, eu quero que você entenda uma orientação que o livro de Tiago nos traz a respeito de pedirmos ao Senhor. No capítulo 4 de Tiago diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Brigamos por coisas que estão dentro de nós, né? Por coisas que estão dentro da nossa alma, né? Cobiçais e nada tendes.
Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Então, Tiago está dizendo, olha, tem coisa que acontece na tua vida porque você não pede. E tem coisa, olha no versículo 3, que quando você pede, você não recebe. Porque você pede com a motivação errada. Simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. O Tiago está dizendo que tem um monte de conflitos, de batalhas, de contendas, de coisas que acontecem dentro de nós, porque são paixões que estão dentro de nós, né? Na verdade, nós não estamos buscando paixão para com Deus, nós estamos realmente querendo viver amor de Deus. É bem diferente. Tiago fala que existem algumas coisas que as pessoas pedem, mas elas não recebem. Tá? E outros que nem pedem. Mas perceba que no versículo 3 ele diz assim, sabe por que você não recebe? Porque você pede com a motivação errada. Sabe, meu amado, a nossa motivação, ela deve estar centrada na pessoa de Deus que se manifestou em Jesus. A nossa motivação deve ser essa. Nós somos a extensão de Jesus aqui na Terra. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a extensão de Cristo aqui na Terra. A nossa motivação deve ser agradar a Jesus. A nossa motivação deve ser servi-lo. A nossa motivação deve ser apresentar a Ele fruto. O louvor é fruto dos lábios que confessam o seu nome, diz o escritor de Hebreus. A nossa motivação correta é agradar ao Senhor. Quando nós tivermos esse foco, quando nós tivermos este olhar, que nós temos o desejo e a nossa verdadeira motivação é agradar ao Senhor, muitas coisas irão fluir na nossa vida. Muitas coisas irão acontecer nas nossas famílias, porque nós estaremos com a motivação certa. As Escrituras trazem um exemplo de pessoas que tinham a motivação errada. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 5. Algumas pessoas que pediam com a motivação errada, né? Diz assim, Jesus falando ainda no Sermão da Montanha: e quando orardes, não sejais como hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, que era o lugar onde eles se reuniam, né, para ouvir a palavra e para orar, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Meu amado, não procure ser admirado por pessoas. Não procure ser admirado, ser visto, ser reconhecido, ser aplaudido por homens. Procure ser aprovado por Deus. Procure ser aceito e reconhecido por Deus. Não vale a pena nenhum tipo de aplauso. Nada disso contribui para a essência do nosso interior. O que contribui para a nossa vida é, de fato, a aprovação de Deus, o selo de Deus. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Jesus está dizendo que quando a gente orar, a gente não pode ser como hipócrita, pessoas fingidas que acreditam que precisam ter postura, né, ter uma posição, estar em pé na igreja falando, né, palavras difíceis, soberano, altíssimo, glorioso Deus, né? Exemplos assim, né?
mas com um coração longe do Senhor, com um coração que não entende a glória nem o que é altíssimo, com um coração muito distante. Nós não podemos, Jesus nos diz aqui, não é dessa forma, né? Estar nas esquinas quer dizer assim, estar se mostrando que está fazendo algo para Deus só para ter aplauso de pessoas. Não é isso. Isso é motivação errada. Isso é um exemplo de motivação errada. Não é isso que Deus deseja. Não é isso que Deus quer, tá? Deus, Ele quer que você, no seu lugar secreto, com a pessoa dele em secreto, você conheça coisas grandes do coração dele. Entende? Nós temos no capítulo 18 de Lucas, onde nós lemos sobre a parábola da viúva com o juiz, nós temos também um exemplo de motivação errada, né? É a parábola do fariseu e do publicano. O capítulo 18, no versículo 9, diz assim: para algumas pessoas que confiam, Jesus dizendo, para algumas pessoas que confiam em sua própria justiça e menosprezam os outros, Jesus contou esta parábola. Então Jesus está dizendo para pessoas que acreditam que são justas por si próprias, a autojustiça, e que desprezam, menosprezam as outras pessoas. Então é para essas pessoas que Jesus está contando essa história. E ele conta essa parábola dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo este cobrador de impostos, que era o publicano. O publicano eram pessoas que cobravam impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, olha só, fariseu, que era conhecido como um religioso, e eu digo que religioso não quer dizer alguém que serve a Deus. É muito diferente um religioso e um verdadeiro discípulo. O religioso é aquele que segue a religião. O discípulo é aquele que segue o Mestre Jesus, o Mestre Cristo, né? É bem diferente. Então o fariseu religioso, ele se coloca dizendo para Deus que ele não é como julgando outras pessoas. Se coloca como juiz. Eu não sou esse roubador, esse ladrão, esse corrupto. Eu não sou essa pessoa. Ele julga as pessoas. Ele se vangloria com obras que são mortas. Eu jejuo, eu dou dízimo. Nada disso. Nesse coração distante do Senhor. Enquanto que no versículo 13, o publicano fica à distância, nem sequer ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois eu sou pecador. Jesus diz: eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Portanto, aquele que se vangloriar será desprezado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Meu amado, o acesso, como no princípio da pregação eu disse, o acesso ao Santo dos Santos, o acesso ao lugar de Deus, ele deve ser de um coração puro, de um coração quebrantado, como esse publicano. Ele fala para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Eu, Senhor, sou um pecador. Eu, Senhor, preciso da Tua misericórdia para comigo. Sabe, meu amado, é este coração quebrantado, é este coração derramado que tem o atendimento de Deus, que tem o suprimento das necessidades. É este tipo de coração. Então hoje, essa é a ministração que Deus colocou no meu coração.
Eu queria que você entendesse que você tem acesso a Deus por meio de Jesus, exclusivamente por meio de Jesus. E que este acesso te faz numa posição de poder pedir e encontrar, de buscar e encontrar, de bater e a porta se abrir. E nós exemplificamos que Deus é um justo juiz que está disposto a assumir a sua causa. Nós exemplificamos que quando pedimos com a motivação errada, nós não alcançaremos nada do Senhor. Então eu quero que neste momento você permita, como Salomão permitiu, que a sabedoria fosse aquela que ia dirigir a sua liderança, que a sabedoria fosse aquela que iria estar na sua vida para conduzir o povo de Israel. Que você hoje decida aí onde você estiver, que a sabedoria que é Jesus, a verdadeira expressão de Deus, possa decidir direcionar a sua vida. Se você ainda não recebeu essa sabedoria que se chama Jesus Cristo, Deus te convida, batendo na porta do teu coração e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu sentar, deixa eu cear contigo. Meu amado, você que já tentou de tudo e a tua vida não mudou, você que já tentou de tudo, fez tantas coisas e a sua vida não sai, fica patinando, eu quero te dizer que você só basta tentar a coisa certa, a motivação certa, que se chama Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus nessa noite, entregue-se ao Senhor Jesus nesse momento e permita que Deus transforme a sua vida. E você que já tem caminhado com o Senhor, permita que o Senhor renove a tua esperança. Como o escritor de Hebreus diz, que nós devemos confessar a nossa esperança. Confesse Jesus em todos os cenários da sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Quero que você coloque a mão no seu coração, que você, aonde você estiver, você aquiete um pouquinho e permita que o Espírito Santo te visite. Que a palavra do Senhor tenha sentido na tua história, porque ela é viva e poderosa. Vamos orar? Pai querido, eu quero apresentar cada ouvinte diante do Senhor, onde essa palavra está chegando, porque essa palavra é Jesus. E Jesus tem ido de encontro como boa semente a essa terra. E eu creio que Cristo é aquele que transforma vidas. Cristo é aquele que restaura corações. Cristo é aquele que cura feridas, sejam elas físicas ou emocionais. Cristo é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Jesus, sabedoria de Deus, expressão exata daquilo que Deus é. Vá de encontro nesta noite a esta família, a este coração, e venha com um poder transformador. Senhor, eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, famílias, vidas, sejam nesta noite visitadas pelo Espírito Santo de Deus, sejam consoladas pelo Senhor, sejam confortadas pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, animados pelo Senhor, avivados pelo Senhor. Pai, entra com provisão dentro desta casa, entra, Senhor, com a tua mão poderosa. Eu repreendo todo o mal dentro desta família, eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra o pleno conhecimento da glória de Deus, fora desta casa e fora desta família. E eu peço, Senhor, Jesus, príncipe da paz, estabelece a tua paz nestes corações. Pai, eu quero orar por essas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos hospitais, pela saúde da nossa cidade. Eu quero declarar, como a tua palavra diz, que a gente deve pedir, que a gente deve buscar, que a gente deve bater. Eu quero bater na tua porta, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, em favor daqueles que estão em isolamento, em favor daqueles que estão hospitalizados, em favor dos profissionais de saúde, de segurança, em favor das famílias, em favor da cidade de Marília. Eu quero bater na tua porta e dizer: Pai, abre esta porta e estabelece a tua cura, estabelece o teu livramento, estabelece, Senhor,
a destruição desse vírus sobre a nossa cidade e sobre o mundo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos visite com o teu amor, com o teu poder e com a tua graça. Senhor, nós confiamos em Ti e declaramos que a nossa esperança está no Senhor, nosso Deus. Amém? Foi um prazer enorme estar aqui neste tempinho com você, orando, ministrando a palavra, né? E crendo que muito em breve nós estaremos nos reunindo. E você que não pertence ao Ministério Restauração e Vida, né, e é irmão em Cristo Jesus, é um prazer também poder te abençoar e contribuir com a ministração da palavra do Senhor para a tua vida. E você que tem o desejo de nos conhecer, que não está ligado a nenhuma congregação, que você entenda que você deve estar ligado em Jesus e que nós, o Ministério Restauração e Vida de Marília, em Marília, estamos com as portas abertas para receber você, né? A sua família. Estamos por esse momento com as portas abertas através do nosso culto online, né? Onde você pode nos acionar, deixar uma mensagem e nós queremos ser bênção para a tua vida. E logo nós estaremos de fato, né, nos reunindo, crendo, confessando essa esperança, nos reunindo novamente no templo para que o Senhor seja exaltado e seja reconhecido em todas as vidas e famílias. Deus te abençoe, um abraço para você, que você tenha uma semana abençoada e uma noite cheia da presença de Deus. Amo vocês. Um grande abraço. Deus os abençoe.